Olá pessoal, então aqui diante do prédio da Associação Brasileira de Cultura Japonesa, agora a gente vai pensar um pouquinho a respeito então de toda essa história na nossa cidade de São Paulo. Aqui no final dos anos 70 é que então foi inaugurado um local para a preservação e memória de toda essa história que perpassa aí mais de 100 anos. Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Como é que essa história desenrolou? Vem comigo. No primeiro andar, as salas nos conduzem a um Japão ancestral, onde cada objeto conta uma história de reinos, batalhas e harmonia espiritual. O percurso começa com as dinastias japonesas, linhas de poder e cultura que moldaram o espírito coletivo de uma nação. Entre elas, o visitante percebe o eco do período Meiji, marco da modernização que, ao mesmo tempo em que abriu o Japão ao mundo, empurrou muitos de seus filhos para longe de casa em busca de novas oportunidades. Nas vitrines do museu, a armadura samurai ergue-se imponente, símbolo de honra, lealdade e equilíbrio entre força e serenidade. Ao lado desta armadura, a sela de cavalo lembra o elo entre homem e animal numa sociedade que entendia o trabalho e a natureza como partes inseparáveis de uma mesma vida. Os painéis revelam também o papel dos apoiadores do museu em São Paulo, famílias, associações culturais e descendentes que ao longo de décadas mantiveram viva a memória dessa travessia, transformando lembrança em patrimônio. No canto seguinte, a escrita japonesa, traçada com precisão e leveza, revela a beleza de um pensamento que vê o mundo em gestos e símbolos. E entre caligrafias e cerâmicas, encontramos alguns outros fragmentos dessa cultura, tigelas, cerâmicas e objetos simples, mas carregados da filosofia estética wabi-sabi, que enxerga a beleza na imperfeição e no passageiro. Vemos também, na passagem dos corredores, um mapa que se abre diante dos nossos olhos. Ele mostra as rotas de migração traçadas entre o Japão e as Américas no início do século XX. Ali, o Brasil aparece como destino promissor, um país que na virada do século XIX para o XX vivia o auge do café, o ouro verde, e buscava nas mãos desses promissores trabalhadores e construtores de uma nova memória do trabalho agrícola. É nesse cenário que surge a figura de Ryo Mizuno, empresário e idealista que articulou a primeira grande expedição japonesa ao Brasil. Foi ele quem convenceu famílias inteiras a embarcar no Kasatomaru, navio que partiu do porto de Kobe em 1908, cruzando o Pacífico e o Atlântico até ancorar em Santos, trazendo 781 imigrantes, homens, mulheres e crianças que carregavam no peito o sonho de uma nova vida. O museu revive este momento com fotografias, malas, documentos, diários de bordo. Todas as imagens da hospedaria dos imigrantes mostram os primeiros dias em solo brasileiro, o choque com o idioma, clima, alimentação e, claro, a saudade do país que deixaram. Ainda assim, havia a esperança. As salas seguintes retratam a vida do colono japonês nas fazendas de café, as moradias simples, erguidas em madeira e barro, as cozinhas improvisadas, os tatames feitos de palha local. Tudo isso fala de uma adaptação lenta e paciente no novo ambiente. O colono aprendia a semear num solo novo, a compreender as chuvas tropicais, o ritmo diferente das plantações e até mesmo animais que compõem uma fauna bem diferente da sua terra natal
e uma flora densa e também bastante diversa, tão distintas daquelas montanhas, das cerejeiras do arquipélago em que estavam acostumados. Essas famílias, muitas vezes isoladas, criaram pequenas comunidades agrícolas, cultivando não apenas o café, mas também hortaliças, arroz e frutas, introduzindo novas técnicas e sabores ao país. Entre o trabalho e convívio, mantinham viva a tradição, o altar doméstico, o chá e as festas sazonais, pequenos rituais que costuravam passado e futuro. É na passagem do primeiro para o segundo andar, subindo pelas escadas, que encontramos pequenos quadrinhos que revelam a história, cronologicamente falando, sendo então, em 1895, a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão. Em 1897, a instalação da primeira legação japonesa em Petrópolis. Em 1906, a chegada dos primeiros imigrantes por iniciativa particular ao Brasil, mas somente em 1908, a chegada da embarcação Kasatomaru, no 18 de junho, no Porto de Santos, sob a direção de Rio Mizuno. Em 1913, a criação da colônia de Iguape. Em 1914, a instalação da colônia de Cotia. Em 1915, a instalação da primeira escola primária Taisho. Em 1924, a instalação da colônia Aliança de Shinamo Kaigai. Em 1927, foi assinado o contrato de concessão de 1 milhão de hectares no Amazonas pelo governador Efigênio Salles para imigrantes japoneses. Em 1928, foi firmado o contrato entre o governo do Pará para a concessão de 1 milhão de hectares. Em 1929, a fundação da cooperativa de Juqueri. Em 1940, a fundação do Banco América do Sul. Em 1942, o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, levando a vida dos japoneses a uma situação de restrições, congelamento de bens e expulsão de algumas dessas famílias do nosso território. Ao passar pelos quadros do primeiro andar para o segundo, em praticamente uma linha cronológica, o visitante, agora chegando no segundo andar, atravessa o tempo e chega nos anos de 1930, período marcado pela presença japonesa, que já havia passado pelas fazendas de café e agora alcançado territórios e bairros mais afastados de São Paulo. Nas paredes, fotografias antigas revelam famílias inteiras entre as lavouras, do café no passado e agora do algodão, o ouro branco paulista. O cultivo dessa fibra marcou uma virada econômica e os colonos japoneses se destacaram pela eficiência e pelo cuidado com a terra. Em outra sala, o som metálico das máquinas de tecer anunciava agora uma nova era, a transição da agricultura para a indústria têxtil. Outro destaque do período é a produção da seda, que ganhou espaço em terras brasileiras graças ao conhecimento técnico trazido do Japão. Mas os anos de 1930 não foram apenas de florescimento. Eles trouxeram também tempos de incerteza. Durante a Constituinte de 1934, em meio ao governo do presidente Getúlio Vargas, surgiram restrições à imigração de japoneses no momento em que o Brasil debatia sobre sua identidade nacional. Essas restrições feriram profundamente a comunidade japonesa, que já contribuía para o desenvolvimento agrícola e urbano do país há tempos. Nas vitrines seguintes, kimonos e uma nova armadura samurai retomam a herança estética e espiritual do Japão. O kimono, tecido em seda e cores sutis, representa a continuidade da tradição. A armadura, imponente e refinada,
simbolizando a coragem de manter-se firme diante das adversidades. Juntas, elas falam de um povo que soube equilibrar força e elegância, disciplina e leveza. Por fim, o percurso culmina em um marco histórico, a fundação da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, o Bunkyo, e a pedra fundamental lançada em 1958, meio século após a chegada de Kasato Maru, a embarcação que trouxe o primeiro grande contingente de japoneses para o Brasil. Para chegar ao terceiro e último andar, passamos por mais um lance de escadas e os quadrinhos com aquela incrível linha do tempo que nos faz pensar nessa grande história. Passando pelo ano de 1944, com a destruição de plantações e destilarias de menta e criações de bicho de seda dos imigrantes no território de São Paulo. Em 1945, é marcada então a rendição do Japão e as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A polêmica entre os imigrantes que acreditavam na vitória nipônica. Os Kashigumi são em grande maioria. E aí nós temos então uma imagem das autoridades japonesas assinando o Tratado de Rendição do Japão em 1945. Em 1953, a retomada da imigração e imigrantes que então puderam finalmente chegar ao território do Brasil. Em 1958, a comemoração do cinquentenário da imigração japonesa no Brasil e a vinda do príncipe e de sua esposa para o Brasil. Em 2008, a incrível comemoração do centenário da imigração japonesa e o reconhecimento da sociedade brasileira na sua contribuição e formação de nossa cultura. No terceiro e último andar do Museu de Imigração Japonesa, logo na entrada, as paredes revelam as entidades e instituições nipo-brasileiras de assistência social e cultural que sustentaram e fortaleceram a comunidade em solo brasileiro. O Hospital Nipo Brasileiro, o Ikoi no Sono, o Isuragi Home, a Associação Harmonia de Educação e Cultura e o próprio Bunkyo. Nos painéis seguintes, o visitante reencontra o rosto da comunidade japonesa nos anos de 1980 e 1990. Foi um tempo de mobilidade e recomeço, enquanto muitos descendentes retornavam ao Japão como decassegues, buscando novas oportunidades de trabalho. Outros consolidavam sua presença no Brasil como já profissionais formados, empresários, cientistas e artistas. Era o momento em que o suor dos avós se convertia em diplomas, empresas e realizações, uma ascensão social silenciosa, construída com educação e disciplina. Em vitrines luminosas, o museu exibe os principais produtos e marcas desenvolvidas por nipo-brasileiros no Brasil, exemplos concretos do quanto a cultura japonesa enriqueceu a economia e o cotidiano nacional. Nas gôndolas de supermercados estão nomes que se tornaram parte da nossa mesa e de nossa memória, e inclusive história no prato. A Sakura, ou Sakura, pioneira na produção de molho shoyu desde 1940. O Hinode, nascida de uma pequena garagem e hoje referência de cosméticos e bem-estar. A Jacto, de Pompeia, em São Paulo, símbolo de tecnologia agrícola e inovação mecânica. No centro do andar, um grande mapa do Brasil se abre como um jardim de histórias. Os pontos luminosos marcam os locais onde os imigrantes e seus descendentes se fixaram. São Paulo, que concentra o maior contingente. O Paraná,
com cidades como Londrina e Maringá. O Pará, onde comunidades se estabeleceram na Amazônia, o Mato Grosso do Sul e o Amazonas, que receberam famílias dedicadas à agricultura e ao comércio. Cada ponto do mapa é uma lembrança viva. Uma casa, uma plantação, uma loja, uma escola e, sobretudo, uma ideia de pertencimento ao Brasil. E então, o visitante chega à parte mais vibrante da memória recente, a cultura japonesa que floresceu no Brasil nos anos de 1990. Foram tempos em que o Japão deixou de ser apenas uma lembrança ancestral e tornou-se parte da vida cotidiana, da infância e imaginação de milhões de brasileiros. As telas da TV exibiam heróis e heroínas vindos do outro lado do mundo. Jaspion, Changeman, Jiraiya, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Os animes e mangás ganharam cor e voz no português do Brasil, moldando uma geração inteira. As revistas Herói e Ultra Jovem, os eventos de cosplay, os games de Super Nintendo e PlayStation, tudo isso marcou o início de um diálogo cultural profundo entre Brasil e Japão. Era a estética japonesa, antes silenciosa nas fazendas e nas escolas comunitárias, agora estampada nas telas, nos brinquedos, nas roupas e até no modo de pensar e criar. Esse movimento cultural ampliou a presença do Japão na vida brasileira, não apenas pela tecnologia, mas pela sensibilidade estética, pelo olhar poético sobre o tempo, pela ideia do que o efêmero também é belo, da cerimônia do chá às tardes diante da TV. O laço entre as duas nações se tornava afetivo, cotidiano, parte da memória coletiva. E por fim, sob uma luz cálida e quase solene, o olhar é conduzido ao kimono suntuoso, vermelho e dourado, vibrante como o pôr do sol sobre o Pacífico. Ele encerra a exposição como uma oferenda simbólica. O vermelho, cor da vida, do sangue e da energia. O dourado, da sabedoria e da plenitude. É como se o tecido, com seus fios entrelaçados, reunisse todas as histórias vistas nos andares anteriores. Os samurais e os colonos, as cerâmicas e as máquinas de tecer, o navio Kasatomaru e os animes que encantaram uma geração. Diante desse kimono, o visitante percebe que o tempo inteiro da imigração japonesa no Brasil é, na verdade, uma longa narrativa sobre encontro e transformação. Do campo à cidade, da tradição à modernidade, da memória ao sonho. Cada fio dessa história continua sendo tecido, invisível, mas presente entre as pessoas, as culturas e os afetos. E talvez seja esse o maior legado deixado por mais de um século de convivência. A ideia de que quando duas culturas se encontram com respeito e abertura, nenhuma se apaga, ambas florescem. O vermelho e o dourado agora juntos não são apenas as cores de um traje, são as cores de um destino compartilhado, o do Japão e do Brasil, unidos pela beleza silenciosa de quem aprendeu a viver entre dois sóis.